começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Questão 1, senhores. Questão 1, tá? Então vamos lá. Um corpo percorre uma trajetória retilínea. Quando ele fala que a trajetória é retilínea, eu sei que esse corpo anda em linha reta, com aceleração constante de 4 metros por segundo. Então vamos anotar isso daqui, senhores. A minha aceleração é de 4 metros por segundo. Agora, importante, anote isso no seu caderno, no cantinho. O que a aceleração mede? Eu vou falar aqui de uma forma muito sofisticada. A aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Anota isso aí, ó. O que a aceleração mede? A aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Isso aqui significa o seguinte: a cada 1 segundo, a velocidade, ela pode aumentar ou diminuir, tá, senhores? Então, a velocidade vai variar em 4 metros por segundo. Quer dizer, o que significa isso? A aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, que a cada 1 segundo a velocidade vai variar 4 metros por segundo. Ela pode aumentar ou ela pode diminuir de 4 em 4, certo, senhores? Continuamos a ler o texto, que é importante ler o texto. No instante inicial, o movimento é retardado. E, vou parar no E. Tá? O que é um movimento retardado, senhores? Então vamos analisar. O que é um movimento retardado? A palavra retardado significa em física contra-trajetória. Eu não sei que bichinho que nós temos aqui. Vou pegar qualquer bichinho, vou pegar uma bolinha aqui, tá, senhores? Faz de conta que ele é um carrinho, uma pessoa andando, sei lá, né? O que vai ser isso aqui? Vou diminuir aqui o tamanho, joga para cá. Isso. Eu vou considerar que a minha trajetória para a direita seja positiva. Quando ele falou que ele está com movimento retardado, significa que ele está se movendo contra a trajetória. Então, a velocidade dele está para a esquerda, certo? Porque eu considerei para a direita positivo. Então, esse aqui seria o vetor velocidade. A minha velocidade, tá? Esse símbolo que eu estou colocando aqui em cima é de vetor, ele não tem nada a ver, tá? Essa para falar que a velocidade é um vetor, mas a minha velocidade está para a esquerda, por causa da palavra retardado, certo? Se ele fala que o movimento é progressivo, aí o meu objeto estaria andando a favor da trajetória. Como eu considerei positivo para a direita, o movimento progressivo seria para a direita. Ele é um movimento retardado, certo? E sua velocidade vale o quê? 20 metros por segundo. Aqui que está o porém. Aqui que está o segredo, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui em vermelho para você, tá? Que a velocidade, o valor da velocidade que eu vou usar vai ser igual a menos 20, tá? Igual a menos 20. Por que menos, Magno? Porque ele falou que é retardado, ele está contra a trajetória. Eu considerei para a direita positivo. Então, você está contra a trajetória, está indo para a esquerda, tá? Não quer dizer que ele está voltando. Às vezes ele não foi, mas ele começou um movimento para a esquerda, de menos 20. Tudo bem? Ok? Agora, a gente pode começar a analisar. Eu não estou resolvendo o exercício, tá, gente? Aqui não é para resolver. Se você quer resolução, você vai em outro lugar. Aqui é para estudar, tá? Eu vou fazer uma tabelinha para você, ó. Bonitinho, ó. Aqui, onde a parte de cima vai ser a minha velocidade e a parte de baixo vai ser meu tempo, tá? Então, eu vou mudar até de cor aqui e a gente vai começar aqui, ó. Bonitinho, traça para cá. Aí, senhores, vamos lá? Vamos colocar tempo igual a zero. Tempo igual a zero, certo? Tempo igual a 1.
tempo igual a 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4, tempo igual a 5, e assim por diante. Se quiser, vai 6, vai 7, vai 8, vai 9, beleza. No início do problema, minha velocidade vale menos 20, vale menos 20. Só que a minha aceleração é de 4, e 4 positivo, ela vai mudar de 4 em 4. Então, ela vai variar, ela vai mudar de 4 em 4. Como ela é positiva, quer dizer que a cada 1 segundo, a velocidade, tá, vai se alterar de 4. Tá? Como ela é positiva, ela vai passar o quê? Para menos 16, para menos 12, para quanto? Menos 8, menos 4, e de menos 4 vai dar quanto aqui? 0, certo? Magno, como é que você sabe isso? Como que eu sei isso? É porque a minha aceleração, senhores, a minha aceleração está para cá, ó. Vou colocar aqui mais escuro aqui. A minha aceleração está para cá, ó. Aqui está a minha aceleração, certo? Aqui está a minha aceleração. A minha aceleração está a favor da trajetória, ela é positiva, certo? E detalhe, a gente não chegou lá, mas eu quero escrever aqui, ó, para você. Força é igual a massa vezes aceleração. Daqui a um dia a gente vai trabalhar com isso. Força depende da aceleração. E para onde aponta a aceleração, aponta a força. No caso, a aceleração está apontando para a direita, a minha força também está apontando para a direita. Alguém quer andar para cá, ó, só que tem alguém puxando para cá. Então a velocidade dele não aumenta, a velocidade dele vai o quê? Diminuindo. E diminuindo de quanto? De 4 em 4, porque a aceleração é 4, certo? Espero que você tenha aí entendido aí, tá? Então a aceleração mede o quê? A mudança de velocidade em relação ao tempo. No caso de 4 metros por segundo, quer dizer que a cada 1 segundo, a velocidade vai variar de 4 metros por segundo, certo? No caso, eu tenho um movimento retardado, certo? Que é menos 20. Então, menos 20 vai mudar de 4 em 4, menos 20, 16, 12, 8, 4, 0, certo? Zerou aqui a velocidade. Se ele continuar aplicando a força, você vai ver que ele vai parar, ele está andando aqui para frente, ele para, e se alguém estiver continuando puxando ele para a direita, ele vai voltar para a direita. Aí a velocidade vai ser 4, 8, 12, 16 e assim por diante, tá? Voltemos ao exercício. Determine a velocidade do carro no instante 3 segundos. Olha, eu fiz aqui, ó, deu menos 8, certo? Deu menos 8. Mas, como isso daqui é um movimento uniformemente variado, que obedece 3 leis, quais são as 3 leis de um movimento uniformemente variado? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, certo? Ok? Nós temos aqui V é igual a V0 mais AT, e temos a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, certo? O que eu falo para o aluno? Escreva as 3 equações lá no cantinho do seu caderno e você começa a pensar. O que eu tenho? Eu tenho velocidade inicial. Eu tenho quem? A aceleração. Eu tenho o tempo na letra B e eu quero achar a velocidade. Então, a melhor equação é essa. Você vai ter que analisar qual é a melhor equação. Então, a minha melhor equação é V é igual a V0 mais AT. Velocidade final é que eu quero descobrir. Velocidade inicial, menos 20. A aceleração, tá? A aceleração é quanto? 4. E o tempo que ele me deu é quanto? 3. V é igual a menos 20 mais 12. O
que isso vai ser igual a quanto? Menos 8 metros por segundo. Olha aqui, ó, senhores, ó, vou destacar aqui, ó, a gente fez por tabelinha, certo? Logicamente, que se for um exercício enorme, como diz aqui em Minas Gerais, mais maior de grande, eu não vou ficar fazendo tabelinha, né? Eu coloco na equação que já sai o menos 8, tudo bem? Eu fiz a tabelinha para você entender qual é o significado de aceleração. Aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Qual a distância o corpo percorre até parar? Veja bem, até parar, então aqui é a letra C, C de casa. Estamos aqui na letra C. Até parar, parar é uma palavra muito chique para falar que a velocidade vai ser quanto? 0 metros. Isso aqui é o parar. Certo? Que está aqui no texto. Ó. Até parar. O que eu tenho? Eu também tenho uma velocidade que inicial, que a velocidade inicial vale quanto? Menos 20 metros por segundo. Eu tenho a aceleração, que é quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho tempo? Não tenho tempo, senhores. Que aquele tempo de 3 é para chegar até a velocidade de menos 8. Eu quero que pare. Eu não sei aonde que ele vai parar, certo? Eu não tenho tempo, tá? E eu quero saber qual é a posição final. É isso que eu quero saber, tá? Não tenho tempo e quero saber a posição final. Eu tenho duas formas de resolver isso, tá? Olhando as equações. Eu tenho a velocidade final, tenho velocidade inicial, o 2 é 2, eu tenho aceleração, eu posso descobrir o tanto que ele andou, que é o ΔS. Se você não sabe o que é ΔS, meu amigo, é porque você não assistiu minhas aulas de velocidade média. Está no playlist 24 aulas de velocidade média, certo? Está aqui, ó. Posso calcular aqui através dessa equação. Na equação de cima, eu tenho a velocidade final, velocidade inicial, tenho aceleração, não tenho tempo. Aí eu acho o tempo. Mas não é o tempo que ele quer a posição. Aí o que eu faço? Eu pego o tempo que eu calculei aqui e jogo de cá. Dá mais trabalho, que eu tenho que resolver duas. Aqui eu só tenho que resolver uma. Então, eu vou resolver só uma, usando a equação de Torricelli, tá? Então, vai ficar aqui assim, ó. V ao quadrado é igual a quem? V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Certo? Pois bem, senhores, o que nós temos? Velocidade final, 0. Velocidade inicial, menos 20 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 4, que é a aceleração, vezes ΔS. Então, vai ficar aqui 0, 20 vezes 20, 400, menos vezes menos dá o quê? Dá mais, tá? Certo, senhores? É que ao quadrado é multiplicar por ele mesmo, né? Então, vai ficar menos 20 vezes menos 20. 20 vezes 20, 400. Menos com menos, mais. Mais 8 ΔS. Esse 400 aqui tá mais, passa para lá o quê? Menos. Menos 400, que é igual a 8 ΔS. Esse 8 aqui que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar menos 400, dividido por quanto? Dividido por 8, que é igual a quanto? ΔS. Certo, senhores? Então, meu ΔS vai ser quanto? Menos 50 metros. O que eu achei aqui não foi a posição final, foi o deslocamento. Mas, como a posição inicial era 0, o que é um ΔS? ΔS é o quê? ΔS é a posição final menos a posição o quê? Inicial. Professor, não sei nada disso. É porque você não assistiu o playlist de velocidade média. Vai no meu canal, playlist velocidade média. ΔS menos 50. Posição final que eu quero descobrir. A posição inicial eu considerei como 0. Então, a posição final é menos 50. Menos 50 metros. Né? Magno, não existe distância negativa, mas aqui eu não estou falando que é distância. Aqui eu estou falando que é a posição. Olhando aqui no desenho, voltando aqui no desenho, ele ia parar.
ele ia parar, tá? Ele ia parar aqui, ó, na posição de menos 50 metros. O que significa isso, menos 50? Que aqui você tem um zero e do zero ele está à esquerda. Esse menos quer dizer que ele está à esquerda do zero, tá? Ele está da esquerda do zero a que distância? Aí você pode falar, a 50 metros. Esse menos aqui em física significa direita, esquerda, para cima, para baixo, tá? Então, nós fizemos aí. Poderia ser feito de outro jeito? Poderia. Ó, eu tenho posição, tem aqui, falta o tempo. Eu vou calcular aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Ou, escreve para mim aí no comentário, o que você prefere? A caneta fina ou a caneta grossa? Não sei. Eu escrevo muito com a caneta grossa, certo? Eu começando a escrever com a caneta fina agora. Você poderia fazer assim, ó. V é igual a V0 mais AT. Velocidade final, 0. Menos 20 mais o quê? 4T, certo? Aí o que você pode fazer? Esse menos 20 está menos, passa para cá o quê? Mais. Então vai ficar 20 é igual a quanto? 4T. Esse T está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar 20 dividido por 4, tá? Dividido por 4 é igual a T. Nós vamos ter 20 dividido por 4, nós vamos ter 5. T é igual a quanto? 5 segundos, tá? Que nós resolvemos aqui na tabela, ó, aqui quando deu 0 aqui, ó, deu 5, ó, senhores, né? Lembra disso? Ah, lembro, Mário. Ok. Achei o tempo, mas eu quero a posição. Aí eu posso vir cá e fazer S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Certo, senhores? Agora eu vou achar a posição, que é isso que ele quer que eu faça. Posição final que eu quero, posição inicial, ele vale 0, vou jogar fora. Velocidade inicial, menos 20. O tempo eu achei que é quanto? 5, tá? 5. A aceleração é quanto? É mais 4. Vou fazer um mais bonitinho, né, mano? Vou fazer mais bonitinho. Mais 4. O tempo é 5 ao quadrado, eu vou escrever assim, ó, 5 vezes 5, porque é ao quadrado, tá? Dividido isso tudo por quanto? Dividido isso tudo por quanto? Por 2. Vamos fazer continhas para ser feliz, né? Menos 20 vezes 5 dá menos 100. Vamos fazer aqui 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 5, 10. Vezes 5, 50 positivo. Então vai dar mais 50. Menos 100 com mais 50, S é igual a menos 50 metros. Nossa, S é igual a menos 50 metros, Magno. Ó, igualzinho o outro lá, né? Igualzinho, filho. Qual que é melhor? Qual que eu tenho que saber? O de cima ou de baixo? Os dois. Você tem que saber fazer das duas formas, tá? Porque na hora da prova você decide qual é o caminho que você quer percorrer. Exercício 1 feito, senhores. Vamos partir para o exercício 2. Exercício 2, tá? Lembrando, aqui às vezes eu não fico falando, né? Às vezes o pessoal da internet quer os negócios muito rápido, né? E aqui não é rápido, esse vídeo não é monitorizado. Esse vídeo não é monitor... Ih, nem sei falar. Esse vídeo não é para ganhar dinheiro, certo? Então aqui, ó, vírgula, ponto e vírgula, ó, ponto. Você sempre vai destacando aqui, né? Que a gente tem que ler até o vírgula, até o E, ó. Sempre lendo, parando, interpretando o texto e a gente vai fazendo isso, certo? Ok? A decolagem é a fase inicial do voo de um avião em que o veículo adquire a velocidade necessária para obter a sustentação para alcançar voo. A decolagem é a fase em que geralmente se utiliza a maior potência do motor. A decolagem e o pouso são considerados os momentos mais críticos do voo, né? Nesses procedimentos são necessários cuidados adicionais da tripulação para evitar acidentes. Essa parte do texto é só motivacional, né? Só para criar um contexto para falar de avião. A pergunta, o exercício está aqui embaixo, tá, senhores? Um avião na decolagem,
Decolagem. Então, se é na decolagem, eu já sei uma coisa, hein, senhores? Se é na decolagem, eu já sei. Eu não vou desenhar avião, não sei desenhar avião, tá, senhores? Tá aí, senhores. A gente não sabe, mas a gente vai na internet e copia a figurinha para você. Eu sei o seguinte: se é na decolagem, eu sei uma coisa. A velocidade inicial do bichinho, a velocidade inicial dele é quanto? É 0 metros por segundo, porque está parado. Viu a vírgula? Percorre, olha, agora olha a vírgula, separando e dando informação separada, a partir do repouso. Eu já sabia disso. Sobre a pista. A pista tem quanto? 2.000 metros. Então, eu vou considerar que aqui, senhores, é a minha posição inicial, que é quanto também? 0. E aqui, senhores, ó, nesse ponto aqui, vai ser a minha posição final. Minha posição final que eu tenho. Minha posição final de 2.000 metros. Magno, eu quero falar que aqui é 100. Uai, se você quiser falar que aqui é 100, que a posição inicial é 100, a posição final vai ter que ser 2.100, né? 2.100, tá? Por quê? Porque ele tem uma distância de 2.000 para percorrer. Eu quero falar que aqui minha posição inicial é 10. Ok, aqui vai ser 2010. Para facilitar o cálculo, eu pus a posição inicial 0, a posição final já é os 2.000 que ele deu. Com a aceleração de 15 metros por segundo. Então, quanto que é a minha aceleração? Está aqui, senhores. A minha aceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada 1 segundo, a minha velocidade muda de quanto? De 15 metros, certo? Qual terá sido a velocidade? Qual terá sido a velocidade de decolagem do avião? Eu quero saber minha velocidade, o quê? Final, tá? Eu quero saber a velocidade final aqui do problema. Bom, vou escrever aqui minhas 3 equações e aí você vai escolher uma delas, tá? Eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que eu falei que é retilíneo? Tá? Porque ele anda em linha reta. Então, vou ter que colocar aqui, ó, esse retilíneo aqui, ó, colocar aqui, ó. Esse aqui é retilíneo, porque ele está em linha reta, tá? Mas a equação não é de retilíneo, a equação é de movimento uniformemente variado. Qual que é? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, tá? E eu tenho V é igual a V0 mais AT, tá? E tenho V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Vamos aqui, senhores, vamos aqui por partes. O que eu quero? Eu quero a velocidade final. Essa fórmula é legal para calcular a velocidade final? Não. Por quê? Porque não tem velocidade final. Essa aqui tem? Tem. Eu quero isso, eu tenho isso? Tem, que é quanto? 0. Eu tenho aceleração? Tem, que é quanto? 15. Eu tenho tempo? Não, não tenho tempo. Aí não tem jeito de resolver, porque não tem tempo e não tem velocidade final. Não tem duas coisas. É uma equação só, não dá para resolver. Eu quero a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho 2, que é 2, né? Eu tenho aceleração e tenho o ΔS. Eu tenho o ΔS. Lembrando para vocês, o que é ΔS? ΔS é a posição final menos a posição que? Inicial. O meu ΔS vai ser igual a quem? Posição final, 2.000, menos a posição que? Inicial. Portanto, o meu ΔS vai valer quanto? Vai valer 2.000 metros. Nesse caso, o ΔS, que é o deslocamento, coincide com a distância. Deslocamento não é distância, é a mudança de posição, é a variação de posição. Nesse caso, coincidiu com a distância. Tá? Qual a equação que eu vou utilizar? A de Torricelli. Vou usar a de Torricelli. Como que a gente vai fazer? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vamos lá, V ao quadrado que eu quero descobrir, certo?
Velocidade inicial, quanto que vale? 0, posso jogar fora. 0 vezes 0 dá 0, joga fora. Então vai ficar 2 vezes a aceleração, que é quanto? 15, vezes quanto? Vezes o 2000. E o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar a raiz quadrada desse trambolho. Eu vou ter que tirar a raiz quadrada, porque eu quero aqui, né, o V, então eu tenho que tirar a raiz quadrada. Certo? Agora eu vou fazer uns macetinhos aqui, né? Ó, vê se você concorda comigo aqui. 2 vezes 2.000 não daria 4.000? Não daria 4.000? Vou escrever aqui no quanto? 4.000, ó, 4.000. Certo? Você concorda que 4.000 eu posso falar que é 4 vezes 10 vezes 100? Você concorda comigo? Que aquele 2 vezes 2.000 dá 4.000, que eu posso escrever que é 4 vezes 10 vezes 100, tá? Então aqui eu vou colocar em vermelho, ó. Vai ficar 4 vezes 10 vezes 100, certo? Ok? Que eu vou falar que isso aqui é de quem, ó? É do 2 e de quem? Do 2.000, tá? Vezes 15. Deixa o 15 aqui, ó. Vezes 15, tá? Então, eu posso falar que V é igual a quanto? Raiz quadrada de 4. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 4? 2, sai fora. Raiz quadrada de 100. Qual número multiplicado por ele mesmo que dá 100? 10 vezes 10 dá 100. Então, 10 sai fora. Certo? Ficou quem? Ficou raiz quadrada. Ficou raiz quadrada de quanto? De 150. Raiz quadrada de 150. Pois bem, então vai ficar V é igual a quanto? 2 vezes 10 dá quanto? 20, tá? Isso aqui. 150 eu vou ter que fatorar, tá? Não tem jeito, dividir por números primos. Dá por 2, dá 75, certo? 75 dá por 3, que vai dar quanto? 3 vai dar 25, né? Não dá mais por 3, vai dar por 5, que dá quanto? Por 5, sobra 1, certo? Então, eu posso falar que isso daqui é raiz quadrada 150, eu posso falar que é quanto? Raiz quadrada de 2 vezes 3, 6, vezes 5 ao quadrado. Ó, 5 ao quadrado, ou 25, tá? O 5 vai sair, ok? O 5 vai sair e vai ficar 20 vezes 5, que é igual a 20 vezes 5, raiz quadrada de quanto? De 6. Eu vou ter que a minha velocidade vai ser igual a quanto? Minha velocidade vai ser de 100 vezes raiz de 6. Posso deixar minha resposta assim, Magno? Posso deixar em forma de raiz quadrada. Ou você pega uma calculadora, bate o quê? Raiz quadrada de 6 e depois multiplica por quanto? Por 100. É uma forma de fazer. Nossa, Magno, deu aí umas contaiadas, deu. Isso é bom para a gente ver, revisar e ver como faz essas continhas, né? Poderia calcular da outra forma? Poderia, tá? Eu poderia achar o tempo aqui. E se eu for achar o tempo aqui, eu vou cair numa equação do quê? Do segundo grau, aonde ia aparecer essa raiz. Vamos fazer? Vamos fazer. Nós estamos estudando. Nós não estamos copiando PET, não, Magno. Nós estamos estudando. Isso. Então, vem para cá. Vem aqui. Vem com ti. Vem com ti. Então, vai ficar assim, ó. S. Então, esse aqui, ó, senhores, ó. É ou. Ou você faz daquele jeito ou faz desse aqui. Qual jeito que é melhor? Os dois, tem que saber os dois, tá? Agora, qual que é melhor, você decide, certo? Mas a
t quadrado sobre 2. Vamos lá? Posição final, 2.000. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 15. Vezes t ao quadrado. Dividido isso por quanto? Dividido isso por 2. Dividido isso por 2, certo? Pois bem, senhores, pois bem. Esse 2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Esse 2 aqui passa para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, 4.000 dividido por quanto? Dividido por 15, que é a aceleração. Certo, senhores? Dividido por 15. Isso dentro de uma raiz... vou fazer passo a passo, né? Não vou fazer direto, não. T ao quadrado. Como t é ao quadrado, eu não quero t ao quadrado, eu quero t, então eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então vai ficar t, é uma equação de segundo grau. O seu professor de matemática ia falar que era mais ou menos, tá? Raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de quem? De 4.000 dividido por quanto? Por 15, tá? Por que mais ou menos, Magno? Porque é uma raiz, é uma equação de segundo grau, ela vai ter duas respostas aqui no caso, tá? Em física não existe tempo negativo, então eu ia desconsiderar, preste bem atenção, em física um problema real não tem tempo negativo, eu ia desconsiderar o menos, para matemática teria mais ou menos, tá? Se fosse aquela equação de segundo grau, que você calcula x', x2', agora você vem cá e joga na equação, V é igual a V0 mais AT. Velocidade final que eu quero, velocidade inicial é 0, a aceleração é quanto? 15, certo? Vezes o tempo. O que é o tempo? É a raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 4.000. Vê se você concorda, se eu posso escrever assim, ó. Ó, vê se você pode. 4.000 eu posso falar que é 4 vezes 10, certo? 4 vezes 10 vezes 100. Certo, senhores? Dividido, vamos ver se você concorda. Ih, ficou torto. Vê se concorda. É com corda ou sem corda? Não sei. Espero que seja com corda. Certo? Dividido por raiz quadrada de quanto? De 15. Certo, senhores? Bom, então eu posso falar que V é igual a quanto? 15... Raiz quadrada de 4, 2. Ó, deixa o 2. Raiz quadrada de 100, 10. Certo? Aí sobrou quem? Sobrou quem? Sobrou, ó. Sobrou raiz quadrada de 10 dividido por quanto? Por 15. Certo? Que eu posso simplificar, eu posso dividir aqui, né, todo mundo por 5. Então vai ficar 15 vezes 2 vezes 10, certo? Raiz quadrada de quem? De 2 sobre 3. Certo? Raiz quadrada de 2 sobre 3. OK? Vamos fazer a conta agora aqui. V é igual a quanto? 15 vezes 2. 15 vezes 2 dá 30. Vezes 10 dá 300. Só que em física, em matemática, é deselegante você deixar a raiz no denominador. Aqui nós temos uma raiz no denominador. É feio. Entendeu? O pessoal da matemática não gosta. Então, o que eles vão fazer para tirar essa raiz aqui? Eles vão multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3. A gente chama isso de racionalizar, né? A gente trabalhar com raiz quadrada. Porque 3 vezes 3 dá quanto? Dá 6, certo? Então, ia ficar o seguinte...
3 vezes 3 dá 6. Não sabe tabuada? Não, Magno. 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar raiz quadrada de 9, dá 3. Sai da raiz. E aqui ficou raiz de 2 vezes a raiz de 6. Ah, já estou fazendo a conta direto. Não faz não, Magno. É raiz de 3. Que às vezes eu penso e eu fiz a conta na cabeça e já foi, né? E aí dá problema. Então, vai ficar V, 300 dividido por 3 dá quanto? 100. Vezes raiz de quanto? De 6 metros por segundo. Vamos voltar lá no exercício que a gente fez? Senhor, você fica tonto? Você ficar fazendo isso aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, melhor, vou diminuir. Olha lá, senhores, dos dois jeitos aí. Agora, qual jeitão que você acha mais fácil? Aí é outra pergunta. A resposta vai dar a mesma. Você tem os dois jeitos de fazer cálculo aí, tá? Ok? E aí, se você quiser saber qual é o valor, você pode bater na sua calculadora raiz de 6, que não vai dar um valor exato, e multiplicar por 100, tá? Exercício 3 feito de duas maneiras. Você escolhe se você quer equação de Torricelli ou se você quer calcular o tempo para depois jogar na equação de velocidade para poder achar a velocidade, ok? Exercício 3, vamos lá para o exercício 3. Um automóvel que anda com velocidade de 72 km por hora é freado de tal forma que... Então, primeiro, vamos anotar o que nós temos. Olha a vírgula aqui, né, senhores? Então, a velocidade é de 72 km por hora. Olha, eu bati o olhinho aqui, vi um segundo, vi 1 metro por segundo. Rapaz, eu vou ter que transformar isso, hein? Lembra como que a gente transforma? De quilômetro por hora para metro por segundo. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar que quilômetro para metro por segundo diminuiu a velocidade. Então, isso é um macetinho para lembrar que eu vou dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetro por hora, eu vou ter que fazer o contrário. Então, eu vou ter que multiplicar por 3,6. Tá ok. Senhores, faz a continha aí, ó. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Certo? Faz a continha aí, faz no braço, você está estudando, faz no braço. Quem já assistiu o playlist de velocidade média, já viu eu fazendo essa continha passo a passo, com vírgula, sem vírgula, bonitinho, né? Bom, ele é freado, certo? Se ele é freado, então eu já tenho uma noção aqui, ó. Vou fazer aqui para você, ó. Vamos desenhar aqui, tá? Vamos desenhar. A minha velocidade, tá? A minha velocidade, eu vou considerar que ela é positiva. Então, a minha velocidade está para cá. Aqui está a minha velocidade. Certo, senhores? Mas como ele está sendo freado, aí que está. Se um corpo está andando para a direita e eu quero frear ele, eu tenho que fazer uma força para a direita ou para a esquerda? Aí eu tenho que fazer uma força para a esquerda, para parar esse objeto. E aí eu já sei uma coisa. O que eu sei? Que força é igual a massa vezes a aceleração. Para onde aponta a aceleração, aponta a força, ou para onde aponta a força, aponta o quê? A aceleração. Então, eu sei que minha aceleração está apontando ao contrário da minha velocidade. Então, aqui é a minha aceleração. A minha aceleração, nesse caso, estaria para a esquerda, certo? Se eu considero para a direita positivo, tudo que está para a esquerda é negativo. Então, a minha aceleração, nesse caso, deveria ser negativa, certo? 6 segundos após o início da frenagem, então, quanto tempo que ele gastou? Então, tempo. Tempo foi quanto? Vamos tirar aqui, um pouquinho mais fininho. Tempo é igual a quanto? 6 segundos. Quanto tempo que gastou? 6 segundos. Ele vai ter essa é a velocidade inicial. A velocidade final dele vai ser de quanto? 8 metros por segundo. Ele pergunta, qual a aceleração imposta pelos freios? Olha, veja bem, vamos aqui comigo. É um movimento
é o movimento uniformemente variado, certo? Ok? Ele fala que anda numa pista reta? Não, ele não fala que é uma pista reta. Então, não posso afirmar que ele é retilíneo, tá? Só posso afirmar quando ele é retilíneo e quando ele anda numa pista reta. Qual é as equações que eu tenho? Posição final, posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Magno, isso parece que o senhor está querendo que a gente decore essas equações. Sim, quer que você decore, por isso que eu estou escrevendo ela em todos os exercícios, para ficar um chiclete aí, né? Ok? Eu aconselho, são poucos exercícios, né? Para você lembrar disso no terceiro colegial, no Enem, depois de 2, 3 anos, meu amigo, se você não escrever isso aqui umas 1000 vezes, você não vai lembrar, tá? Ah, é 1000 mesmo? É 1000 mesmo, tá? E equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2a, certo? Opa, esticou aqui. 2a delta S. Pois bem, alguns professores de física gostam de brincar, só sorvete até nós dois. Vamos voar até. Isso aqui para a gente decorar as frases, tá? Isso é questão de brincadeirinha. Alguns alunos aceitam muito bem essas brincadeirinhas para memorização. Outros alunos não aceitam, né? Então, eu cantava, tá na hora desse sangue circular do ventrículo esquerdo para a artéria pulmonar. Eu sou velho, sou da época da geração da Xuxa, né? Então, tem esse lá de biologia, sei lá, quanto tempo. Eu estava no primeiro colegial, eu tô com 45, eu tinha 15 anos, tem 30 anos, ainda lembro dessa musiquinha. Para mim, isso funciona. Para você, não sei, tá? Aí você vê o que você coloca. Vamos voltar para o exercício, já conversamos demais. Eu quero saber, o que eu quero saber? Não sei nem o que eu quero saber. Letra A, qual a aceleração? Bom, note bem, todas as 3 fórmulas têm aceleração. Então, é possível calcular a aceleração através de qualquer uma das 3 fórmulas, porque tem aceleração. Mas vamos ver o que eu tenho. Eu tenho velocidade inicial, tempo e velocidade final. Opa, a melhor para calcular a aceleração é essa daqui, ó. Então, vamos calcular a aceleração. Então, vai ficar o seguinte. V é igual a V0 mais quem? Mais AT. Tá? Velocidade final, 8. Velocidade inicial, 20. Mais o A vezes o tempo, que é quanto? 6, tá ok? Vamos lá comigo? O que eu tenho aqui, senhores? Eu tenho o seguinte, esse 20 está mais, passa para cá menos. Então, vai ficar 8 menos 20, que é igual a vezes 6. 8 menos 20, menos 12. Tá aqui, menos 12, que é igual a vezes 6. Esse 6 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar menos 12 dividido por quanto? Dividido por 6. Portanto, o meu A, menos 12 dividido por 6, vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração, certo? Magno, veja bem, veja bem. Vamos pensar? A aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Quanto que eu mudei de 20 para 8? Mudou 12, né? Mudou 12. Em quanto tempo? 6. Então, a cada 1 segundo mudou quanto? 2. Aumentando ou diminuindo a velocidade? Diminuindo. Por isso que minha aceleração é negativa. Lembra da análise que a gente fez no começo do problema? Ok. Letra B. Qual é o tempo gasto pelo móvel até parar? Então, eu tenho que parar. Parar, senhor, significa que a velocidade vai ser igual a quanto? A 0. Então, B, velocidade final vai ser quanto? 0. Velocidade inicial do objeto é quanto? É 20, certo? Metros por segundo, né? Essa aqui é a velocidade inicial. A aceleração eu calculei, que vale quanto? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu posso calcular o T, posso. Vem cá, V é igual a V0 mais AT. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20. Aceleração, menos 2.
vezes o t. O t tá menos 2, passa para cá o quê? Mais 2, ó, mais 2t. Que é igual a quanto? Que é igual a 20. T é igual a quanto? T é igual a quanto? 20 dividido por quanto? Por 2. T é igual a quanto? 10 segundos. O tempo sempre tem que ser positivo. Se seu tempo deu negativo, alguma coisa você fez errada. Certo? Letra C. Qual é a distância percorrida pelo corpo até ele parar? Certo? Como eu já tenho tempo, eu poderia calcular aqui? Poderia calcular aqui, ó. Porque eu quero saber a posição final, posição inicial para mim é 0, velocidade inicial eu tenho que é quanto? 20, certo? A aceleração acabei de calcular que vale quanto? Menos 2, né? E aí eu ia achar o tempo. Só que se eu vier por aqui, eu vou cair numa equação de segundo grau. Vou resolver aqui para lembrar, você está no primeiro, o tio de matemática deve estar resolvendo com você equação do segundo grau. Então vamos lá, né? Então vai ficar S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vamos por calma. Posição final. Aí eu tenho tempo, né? Não vai dar equação não, senhores, de segundo grau, já tenho tempo. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 20. Quanto que é o tempo até parar? Eu já calculei, é 10. Certo, senhores? Ah, beleza. Aceleração, menos 2. O tempo é 10 ao quadrado, então é 10 vezes 10. Isso tudo dividido por quanto? Dividido por 2. Então, vamos lá, dividir por 2. S é igual a quanto? 200 menos 2 dividido por 2 dá 1. 10 vezes 10 dá quanto? 100. Então, S é igual a quanto? 100 metros. Ele percorre 100 metros até parar. Deu positivo? Deu. Por que deu positivo? Volto lá no meu desenho. Ele está com velocidade para a direita e aceleração para a esquerda, uma força para a esquerda. Então, ele vai sair do zero e ele vai andando e alguém vai puxando ele para trás até ele parar. Poderia usar a equação de Torricelli? Poderia, né? Eu vou escrever aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelho, ó. Ou você faz de um jeito ou você faz do outro. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Aqui, senhores, quanto que é o V? Eu quero parar, é 0. 0 ao quadrado é 0. Né? Velocidade inicial, 20. Certo? Ao quadrado. Menos 2. Desculpa, vou colocar mais aqui, né? Mais 2, a aceleração é menos 2 vezes ΔS. Vai ficar 0 é igual a quanto? 400, certo? Mais com menos, menos 4 ΔS. Isso aqui está menos, passa para cá o que? Mais. Então vai ficar 4 ΔS é igual a quanto? 400. ΔS é igual a quanto? 400 dividido por quanto? Dividido por 4. Dividido por 4. ΔS é igual a quanto? É igual a 100. 100 metros, tá? No caso, se a posição inicial for 0, certo? Se a posição inicial for 0, a posição final é quanto? É 100, tá? Então, feita aí, letra C, exercício 3, fechadinho pra gente. Vamos para o próximo. Exercício 4, textão, hein, senhores? Textão. É interessante esses textos aqui que ele fala da bala, tá? Então, você leia isso aí com o tempo em casa, ok? Belezinha? Mas, para nós, tá? Isso acontece muito no Enem, tá? Mas, para nós, a questão está aqui, ó. Na parte de baixo, ok? Na parte de baixo. Tá? Ele fala assim, um objeto é atirado verticalmente para cima nas imediações da Terra, em movimento retilíneo uniformemente variado. Opa, se é movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou vir aqui, ó, senhores, e vou escrever, ó, vou escrever. O que eu vou escrever? Vou colocar aqui, movimento uniformemente variado. Quais são as três equações? S é igual a S0 mais velocidade
inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. V é igual a V0 mais AT, certo? E a gente tem V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Tá, senhores? Então, isso daqui que é as nossas equações do movimento uniformemente variado. Ele dá uma dica que é um movimento que retilíneo, tá? Movimento retilíneo, tá? Vamos continuar o nosso exercício. Ele fala que a velocidade inicial do nosso problema, velocidade inicial dele, tá? Com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Com a aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui nós vamos fazer uma observação, certo? E se o professor não explica a segunda lei de Newton aqui, o aluno fica meio perdido, tá? Aí o aluno começa a ficar meio perdido. Então, vou colocar aqui para você, aqui, ó. Tá? Eu vou copiar várias bolinhas dessas. Ok, eu vou dividir o nosso problema em dois momentos, tá? O primeiro momento, tá? O primeiro momento a gente vai falar que é a subida, tá? Então, aqui, ó, o primeiro momento é a minha subida, tá? O primeiro momento é a minha subida. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte. A força da gravidade, que a gente vai dar um nome especial para ela, força-peso. A força da gravidade puxa para o centro da Terra. Em outras palavras, os meninos falam que puxa para onde? Para baixo. Olha o meu sobrinho Calebinho brincando com o Pocoyo. Tá? Então, aqui eu tenho minha força da gravidade, sempre puxando para onde? Para baixo. Então, quando o corpo está subindo, a força da gravidade está atuando para onde? Para baixo. Então, quando o corpo está subindo, a força está para baixo. Por isso que o quê? Que a velocidade, ó, vou chamar aqui, tá? Ó, vou escrever aqui, ó. Que aqui eu vou chamar de V1, V2, tá? E aqui eu vou chamar de V3. Certo? O que eu tenho de conclusão? Que o V1 é maior que o V2, que é maior que o V3. Então, quando o objeto está subindo, a velocidade dele está o quê? Diminuindo. Por quê? Ele está sendo freado por quem? Pela força da gravidade. Agora, o que nós sabemos? Para onde aponta a força? Aponta quem também? Aponta a nossa aceleração. Aponta a nossa aceleração. A aceleração, independente na subida, a aceleração está para baixo. Então, a minha aceleração seria negativa. Então, aqui, ó, eu teria que escrever, em vez de 10, menos 10. Tá? A minha aceleração da gravidade é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque eu estou determinando que para cima é o quê? Positivo, tá, senhores? Eu escolhi que para cima é positivo. Então, para baixo é o quê? Negativo. Para cima positivo, para baixo o quê? Negativo. Tá, senhores? Então, é isso que eu determinei. Então, a velocidade está diminuindo. A velocidade, na hora que ele está subindo, ela é... Velocidade está para onde? Então, vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar aqui em amarelo, ó. Para onde que está a minha velocidade na hora que ele está subindo? Na hora que ele está subindo, a minha velocidade está para cima. Então, em todo movimento de subida, a velocidade ela é o quê? Positiva. Mas é um positivo com valores o quê? Menores. Então, aqui, ó, ia ser 20, aí ia passar para 15, ia passar para 10, ia para 5, até chegar no ponto mais alto, onde o objeto ia ter uma velocidade o quê? 0. Então, aqui no ponto mais alto, a velocidade dele seria quanto? 0. Então, aqui, senhores, a velocidade no ponto mais alto
seria uma velocidade de quanto? Zero. O corpo ia subir, diminuindo a velocidade até ele o quê? Parar e depois ele ia descer. Só que na hora que ele fosse descer, o que ia acontecer? Na hora que ele fosse descer, a minha velocidade estaria para onde agora? A minha velocidade estaria para onde? Para baixo. Então, a minha velocidade ia ser o quê? Negativa. Esse sinal de menos significa que ela está para baixo. Não é que é maior ou menor, significa que ela está para baixo. E o que aconteceria com o valor da velocidade? O valor da velocidade iria o quê? Aumentar. O valor da velocidade ia aumentar, que ele ia estar parado, ia começar a cair, começar a ganhar velocidade. Então, o valor da velocidade ia aumentar, tá? Então, aqui, ó, em módulo, tá? Então, vou ter que colocar aqui em módulo. Então, ia ser o seguinte, ó, módulo, o V3, vou pôr nome, né? Aqui seria o V3 ainda, que seria o V4, V5. Tá? O que acontece? O módulo de V3 seria o quê? Menor que o módulo é valor positivo, tá? Que V4, que seria menor que o módulo de V5. Em outras palavras, na subida, a velocidade ia diminuindo até chegar a zero. Na descida, ela ia o quê? Aumentando, certo? E quando chegasse no mesmo nível, tá? O módulo, só para a gente colocar aqui, né? O módulo de V1 seria igual ao módulo de V5, tá? Então, aqui nesse ponto, quando chegasse aqui na mesma altura, o valor da velocidade seria o mesmo, o módulo. Só que essa aqui seria mais 20, porque a velocidade estaria para cima, e essa aqui seria menos 20. O que esse menos significa? Que está para onde? Para baixo, certo? Então, respondemos já a letra A. O que ocorre com o valor da velocidade na subida? O valor da velocidade na subida vai o quê? Diminuir. Simples. Letra A. O valor vai diminuir. Responde aí, tá? No seu pet aí. Voltamos para cá agora. A letra A, B, C. A gente vai aqui tá dando uma olhada. Aqui é 20 metros, tá? Por segundo ao quadrado. Quanto tempo o corpo demora para chegar na altura máxima? Então, aqui nós temos uma observação. B. Quando eu falo de altura máxima, no lançamento vertical, isso significa que a velocidade vai chegar a quanto? A zero. Tá? Eu jogo um objeto para cima e ele vai chegar no ponto mais alto, quanto a velocidade dele é zero. Tá? Então, no ponto mais alto, a velocidade dele é zero. Ele quer saber quanto tempo. O que eu vou usar? Choichieri. V é igual a V0 mais AT. Velocidade final que eu quero. Não, velocidade final eu tenho, que é quanto? Zero. Velocidade inicial eu tenho, que é quanto? 20. Aceleração, menos 10. Esse menos 10 está menos, passa para cá o quê? Mais 10. 10t, tá? Que é igual a 20. T é igual a quanto? 20 dividido por quanto? Por 10. T é igual a 2 segundos. Então, grava isso aí. Quanto tempo que eu gastei? 2 segundos, tá, senhores? Gastei 2 segundos. Beleza. Tamo aí. 2 segundos. Tranquilo até aqui, tá? Vamos para a letra C. Qual será o valor da altura máxima atingida pelo corpo? Então, eu quero a altura máxima. Então, se eu quero a altura máxima, eu sei que o tempo é 2, eu vou jogar na minha equação aqui, né? Letra C, de S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que S é a altura máxima. Alguns livros chamam de H. Eu não vou trocar por H. Por quê? Porque senão você vai parecer que você está decorando outra fórmula. É posição final de altura máxima. Eu vou chamar de S. Como eu estou pensando que ele está saindo do chão, posição inicial, 0. Velocidade inicial, 20. Quanto que é o tempo que eu gasto para chegar lá em cima? 2. Aceleração, menos 10, vezes 2 vezes 2, porque é tempo ao quadrado,
dividido por quanto? Dividido por 2, tá? Dividido por 2. 2 com 2 aqui, né? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cortar se eu quiser, né? Então, vai ficar S é igual a 40 menos quanto? Menos 20. Então, meu S, minha posição, minha altura, né, máxima será quanto? 20 metros do solo. Se você quiser escrever um texto, 20 metros do solo. Isso é de um jeito. Poderia ser de outro jeito? Poderia. Eu poderia usar outra equação. Ó. Vou até escrever aqui. Ó. Ou eu poderia falar que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade final. Na altura máxima, a velocidade é quanto? 0. Tá? Na velocidade inicial é 20, que é a velocidade inicial, né? Ao quadrado, mais 2, a aceleração ele falou que é menos 10, delta S. 0 é igual a quanto? 400 menos 20 delta S. Esse menos 20 está aqui, passa para lá o quê? Mais 20. 20 delta S é igual a 400. Delta S é igual a 400 dividido por quanto? Dividido por 20. Que vai dar quanto? 0 com 0 corta, né? Que vai dar 20 metros também. Se você considerar que a posição inicial é 0, o deslocamento dele foi de 20, então a posição final é 20. Se você considerar que a posição inicial dele é 10 e o deslocamento foi 20, aí a posição final seria 30. Tá? Delta S é o deslocamento. Tá? Letra C. Essa é a letra C, né? Letra D agora. D de dado. Quanto tempo após o lançamento o corpo demora para retornar ao chão? Tá, eu vou fazer o cálculo da letra D, tá? Eu vou fazer o cálculo da letra D, mas depois do cálculo da letra D você não vai precisar mais fazer esse cálculo, tá? Então vem cá comigo. Eu vou pegar essa equação aqui. S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração tempo ao quadrado dividido por quanto? Dividido por 2, tá? Se ele vai sair do solo, qual é a posição inicial dele? 0. Se ele vai retornar no solo, qual é a posição dele? 0. A velocidade dele é mais 20. O tempo que eu quero saber, porque o tempo de 2 é só para subir, tá? A aceleração é menos 10. T ao quadrado. Dividido isso por quanto? Dividido isso por 2. Vai ficar 0 é igual a 20t menos 5t ao quadrado, certo? É uma equação de segundo grau, é uma equação incompleta, então aqui você tem vários jeitos de resolver. Você pode resolver por Bhaskara, você pode resolver uma equação incompleta colocando em evidência, certo? Vamos resolver de várias maneiras, tá? Eu poderia colocar em evidência, ó. Eu vou colocar aqui, gente, o 5t em evidência, ó. 5t, ó. Vê se você vai concordar comigo, hein? Para não ter que resolver a equação do segundo grau, hein? Para não ter que resolver a equação do segundo grau, hein? Vê se você concorda. 5 vezes 4 dá 20 vezes t, 20t. Tá aqui, ó. 5 vezes 1 dá 5, menos 5, tá? T vezes t, t ao quadrado. Tá aqui. Ok. Aí, o que eu sei? Esse número vezes esse número, então são dois números. Esse vezes esse tem que dar quanto? 0. Então, eu posso falar que 2 vezes 0 dá quanto? 0. E 0 vezes 2 dá quanto? Dá 0. Então, eu posso falar que 5t é igual a 0 e 4 menos 1t é igual a quanto? A 0. Então, eu tenho duas possibilidades, tá, dele estar no solo.
O 5 está multiplicando, passa para cá dividindo, 0 dividido por 5 dá 0. Então, uma possibilidade, quando t é igual a 0, o objeto está no solo. A outra possibilidade, esse 4 está menos, passa para lá o quê? Mais, né? Então, vai ficar menos t é igual a menos 4, multiplica todo mundo por menos 1, que vai dar quem? T igual a 4. Opa, t igual a 4? T igual a 4. Quanto tempo que gasta para subir? 2. Quanto tempo que gasta para descer? 2. Conclusão, neste caso, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. E o tempo total é igual a o quê? O tempo de subida mais o tempo de quê? De queda. Certo? Se é igual, ele gasta 2 para subir, 2 para descer. Qual é o tempo total? 4. Magno, não gostei desse jeito aí de pôr em evidência, esse jeitão aí, não gostei não. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma equação de segundo grau, né? Que é menos 5 t ao quadrado, né? Que eu tenho, mais 20 t igual a 0. Posso multiplicar todo mundo por menos 1? O A fica positivo, então vai ficar 5t ao quadrado menos 20t, que é igual a quanto? A 0. Quem é meu A? Meu A é 5. Quem é meu B? Meu B é menos 20. Quem é meu C? Meu C é 0, certo? Então, aqui nós teríamos equação, né? T é igual a equação de Bhaskara, menos B, não é isso que você fazia? Mais ou menos raiz quadrada de delta, não é isso? Ok. Quem que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Dividido por quem? Dividido por 2a. Então, meu t vai ser igual a quem? Menos b. Quem que é o B? Menos 20. Menos que menos vai dar quem? Mais. Então, aqui vai dar quanto? 20. Mais ou menos raiz quadrada. Raiz quadrada de B ao quadrado. Já vou fazer direto. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Vai dar 400. Menos com menos dá o quê? Dá mais. Menos 4. Quanto que é o A? O A vale quanto? 5. Quanto que é o C? Ele vale quanto? 0, certo? Isso tudo dividido por 2A. Quanto que é o A? O A é 5 vezes 2, eu posso pôr quanto aqui? 10. T é igual a quanto? 20, mais ou menos, que vai ficar aqui, ó. 4 vezes 5, 20 vezes 0 dá 0. Então, ficou raiz de 400. Raiz de 400 é 20 vezes 20, dá 400. Então, é 20. Dividido por quanto? Dividido isso aqui dividido por 10, certo? Dividido por 10. Isso vai ser igual a quanto? Então, eu vou ter T' e T duas linhas, não é isso? 20 mais 20, 40, dividido por 10, vai dar quanto? 4 segundos. 20 menos 20 dá 0. 0 dividido por 10 dá quanto? Dá 0. Agora, que jeito o senhor quer fazer? O senhor quer resolver uma equação do segundo grau? Pode. Como ela é incompleta, o senhor pode pôr em evidência. O jeito que o senhor achar mais fácil, tá? Senhores, acabou! Acabou a segunda semana, né? Vídeo longo, bastante conta. Ai, 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 uiuiuia, tá? Então, fica com Deus. Se puder compartilhar, se inscrever, nós estamos rumo aos 10 milhões de inscritos, tá? A gente já tem 100. Falta pouco para a gente chegar nos 10 milhões, tá? Se você puder se inscrever, compartilhar, curtir, seria top. E a buzina do iFood chegou aqui, gente. Vou embora, vou comer. Tchau.